Boa noite, Deus abençoe. Vamos ficar em pé para um instante de oração. Vamos dar início a mais um culto de adoração, de aprendizado da palavra do Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que tu concede de estarmos no tabernáculo, para ouvirmos a tua palavra, que possamos deixar escapar toda a pressão e possamos dar ouvido à tua palavra, e que possamos, ao sair daqui, estarmos regozijantes, felizes, ó Pai, por o teu falar, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade para conosco, e que tu possas se revelar aos nossos irmãos também através da internet, e que possamos ter uma boa estada, e que tu venha falar, usar o teu vaso em proveito dos nossos irmãos, em nossos proveitos, ó Pai. Em teu santo nome assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Salmos 1. O sucesso da vida do cristão. Felicidade do justo. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem nos pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Assentai-vos, e que possamos louvar ao Senhor hoje, como sempre, louvar com ânimo. Amém. E saibamos nós que vivemos uma palavra revelada, uma palavra a qual o inimigo sempre vai procurar lançar os seus dardos contra os filhos de Deus. Então, possamos nós guardar essa palavra, uma palavra conhecida, já lida várias vezes, mas essa é uma parte da nossa felicidade, que possamos nós nos afastarmos daquelas pessoas que falam mal da palavra, não torná-la como inimigo, deixe que ela se torne inimigo. Não vamos falar mal, nada, mas o quanto possível não sentar à roda deles é uma forma de termos sucesso. Escarnecedores são aqueles que falam mal da palavra, falam mal daquilo que nós cremos, falam mal da revelação. E saibamos nós que a maior mentira é aquela que tem 99% de verdade. E hoje nós vivemos no mundo da mentira. A mentira está instituída em todos os sistemas. Então, que possamos nós estar atentos, sentados em lugares celestiais, de forma que possamos sim tomar a palavra na sua essência e não nos apaixonarmos pelas vãs filosofias, pelas coisas do mundo e o mundo religioso, que este é o pior espírito. Sabemos nós que por amor você morre, por paixão você mata, e uma das formas de matar não é só por armas, e sim por palavras. Então, que tenhamos nós a consciência, o espírito ligado na palavra, na revelação. O inimigo fará de tudo, e que o produto que nós venhamos assimilar seja um produto 100% natural. Se vamos no mercado hoje, antes tinha os sucos, outros sucos puro, outros sucos não. Aí tem uns sucos que diz assim, contém não sei quanto % de uva. Então, esse nós não queremos, não podemos, contém não queremos, tem que ser o que é. Amém, Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Mudou hoje o... Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe. Que estava escutando o irmão falando, que o pior espírito é o espírito religioso. Expulsar esses demônios que caem no chão, rolam no chão, sei até gente, eu vi homens adulterando, mentindo, roubando e
Só eles expulsavam, outros mais crentes que ele não conseguiam expulsar. Nós vimos, né, irmão Jair? Gente que expulsava esses que se rolam, esses demônios que se rolam no chão, e baba, e pula, e sapateia. Esse até gente em pecado, homens em pecado expulsa. Mas o pior demônio é o demônio religioso. Isso aí não é qualquer um que expulsa, não. Esse aí, às vezes, a pessoa é todo santificado, às vezes a pessoa é santinha e tem esse demônio instalado ali, né? Está ali arraigado e não adianta, não sai. E como foi lido a Escritura, bem-aventurado é aquele que tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor. Eu estava pensando, a Bíblia diz que ainda que nós conheça todos os mistérios de Deus, todos os mistérios, e tenha toda a revelação e consiga juntar, o Mombrana diz, e explicar, se nós não tiver amor, não tiver Deus, Deus é amor, não adianta nada, será como o sino que tine. Eu estava pensando que os mistérios de Deus são maravilhosos nós conhecer, mas as pessoas têm feito de uma forma errada. Em vez de buscar primeiro Deus, eles buscam os mistérios primeiro. Eles vão atrás dos mistérios primeiro. Primeiro deveriam se encher do Espírito Santo. Aí sim descobririam os mistérios de Deus, porque aí entrariam dentro dos mistérios, porque Deus é um ser misterioso. Mas quando você entra, você descobre os mistérios do reino de Deus. E é por isso que muita discussão, muita briga, porque na verdade essas pessoas não entraram em Deus. Eles até conhecem algumas coisas dos mistérios, mas nunca se envolveram com o mistério, que é Deus. E nós devemos se encher do Espírito Santo, amém, irmãos? Vivemos na luta, na peleja, o diabo fará de tudo para nos desunir. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Se tem um monte de gente atirando pedra, é porque essa árvore tem fruto. O fruto talvez não seja de um montão de gente, mas o fruto da revelação, da palavra. Ninguém dá coice em cachorro morto. É o ditado que diz. Ninguém dá coice em cachorro morto, porque ele não morde, né? Então sempre vai ser assim. E nós somos gratos a Deus, porque nós não somos melhor do que Jesus. Eu estava lendo uma escritura ali, há pouco tempo, e aonde Jesus disse, que a Bíblia diz que Jesus se turbou em seu espírito humano, e disse, e afirmou, um de vós há de me trair. Veja que ele ficou turbado, o próprio Jesus ficou turbado ao dizer isso, ao saber disso, ao receber a revelação do Pai de que alguém iria traí-lo. Aí eu pensei, nós não somos melhor do que Jesus. Se ele se turbou, aquele que disse, não se turbe o vosso coração, diz a Bíblia que ele se turbou. Porque nós somos humanos. Choramos, eu pensando hoje, quanta gente a gente já amou, ama, esteve conosco e nunca mais os veremos. Isso dói o coração da gente, irmãos. Eu sou uma pessoa que me apego às pessoas, que eu gosto de estar junto com as pessoas. Mas temos que chorar, às vezes, num canto, sozinho. E as pessoas parece que não há nenhum sentimento. E ainda saem depois e vão falar mal do ministério. Não vão olhar as coisas boas, vão sempre olhar os defeitos.
Mombrana disse que nós devemos sempre olhar as qualidades, olhar as virtudes uns dos outros, para não precisar falar mal, né, um dos outros. E aquilo que até é ruim, venhamos dizer, não fez com uma intenção de fazer. E a gente sofre na caminhada, o pastor sofre bastante, e a gente tem que carregar às vezes sozinho o fardo. Às vezes você está dilacerado e chega alguém que precisa de sua ajuda e você tem que ajudá-lo, e não tem ninguém para te ajudar, só você e Deus. E são coisas assim que a gente tem que cumprir o nosso ministério, olhando para Jesus, o que Jesus passou, mesmo sendo a manifestação de Deus, o sangue de Deus, o Filho de Deus, o que Ele passou. Que Deus nos ajude, amém? Vamos cantar o hino 219, Jesus me transformou. Lá maior. Eu bendito pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver e seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Graças a Deus. Coisa boa, Deus vai transformando a gente, vai mudando o nosso ser. À medida que vamos caminhando, vamos sentindo a libertação de Deus.
À medida que vamos entrando em Deus, tudo que não é de Deus vai saindo, vai desaparecendo. E talvez alguns anos atrás nós tínhamos um pouco de Deus, hoje temos muito mais de Deus, porque nós estamos cada vez se aprofundando em Deus, se aprofundando no amor de Deus. Amém? Aleluia. 220. Amanhã. Divino companheiro, divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Paz que toda sombra já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da dor que se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém? Graças a Deus. Faz em mim morada permanente. Amém? Não queremos ter Cristo apenas por um momento, mas ter Cristo permanentemente, até o fim. Amém? Vamos dar lugar à oferta neste momento. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura pra alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Amém, graças a Deus. Vamos se pôr em pé, vamos cantar aquele corinho. Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado
salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, faço crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem lamentar, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós sabemos que Tu estás vivo em nosso coração, em nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que nós amamos o Senhor acima de qualquer coisa, porque ainda que viemos perder muitas coisas, Teu profeta diz que terceira etapa é perda total. Ó Deus, não importa o que tenhamos que perder, mas nós só não queremos perder é a Tua palavra. Não queremos perder, Senhor, o foco. Não queremos perder, meu Deus, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Não queremos perder a comunhão contigo. Não queremos perder o companheirismo contigo. Pai, nós queremos viver Tua palavra. Nós queremos permanecer até o fim. Nós não queremos, Senhor, que quando
caminhar, 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 correr nessa corrida espiritual, e quando chegar perto da chegada, nós desviar, nós sair do caminho. Nós queremos atravessar a linha de chegada, nós não queremos, Senhor, caminhar por um tempo, nós queremos ser fiel até a morte, até o fim, Senhor. Oh, como diz aquele adágio, Senhor, qualquer um pode começar, mas somente os ousados chegarão até o fim, somente os ousados vão terminar a maratona. Queremos ser ousados, queremos ser valentes, queremos ser corajosos, mesmo de arrasto, triste, abatido, ferido, magoado. Senhor, queremos caminhar, queremos ir até o fim, Pai, porque no caminho sempre o Senhor enviará alguém para ajudar, nos ajudar a correr, nos ajudar a continuar. Como o Senhor não tinha mais força para carregar a cruz, alguém teve que ajudá-lo. Pai, aprendemos que se o Senhor, o Filho de Deus, teve que ser ajudado, também nós precisamos ser ajudados às vezes. Pai, envia, braços amigos, ombros fortes para nos ajudar em momento de fraqueza, em momento, Senhor, em que titubeamos, em momento em que parece que não vai dar para continuar. Nos ajuda, meu Deus. Agora pedimos a tua bênção quando teu filho estará pregando a tua palavra nesta noite. Usa-o poderosamente, usa, Senhor, com a unção do teu Espírito Santo, irmão, o Joacir, Senhor, toma ele, e que possamos ser abençoados, alimentados, fortalecidos com a tua palavra, Senhor. Deus, nós entregamos tudo a ti, usa-o como um vaso, um instrumento nas tuas mãos, e Senhor, unge cada ouvido, para nossos ouvidos, para ouvirmos a tua voz, em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, somente crer. Vamos receber o evangelista Joacir Trindade, estará trazendo a mensagem de Deus esta noite. As palavras que foram ditas, eu já estou satisfeito. Eu não tenho nada que Senhor possa agradar, mas eu quero repartir o pão da vida com teus filhos, Senhor, nesse entardecer, nessa noite. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor, leve, suave, branda. Talvez os nossos corações às vezes estão partidos com alguma coisa, Deus, mas que bom que o Senhor enviou o Consolador, o amigo, o Espírito Santo, que nessa noite, Pai, possa consolar o nosso coração, que eu possa desaparecer, Senhor, e somente a tua palavra aparecer aqui, Senhor, nesse lugar. Somente o Senhor possa tomar a primazia, somente o Senhor possa curar, libertar, exortar, porque eu como humano, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu como humano não poderia nem mover um passo ali do meu lar até aqui, mas aprove o Senhor habitar dentro de cada um de nós, para que hoje estivéssemos aqui, Senhor. Como eu conversava com o pastor ali, Senhor, umas horas antes, nós temos um julgamento aqui, Senhor, aleluia, nesta noite, julgados pela sua palavra. Por isso estamos aqui, Senhor, para sermos libertos de qualquer aresta, de qualquer, Senhor, espírito maligno, qualquer demônio, aleluia, que às vezes quer nos pegar, aleluia,
aleluia, Senhor, nós queremos ser livres, Senhor. Nós não queremos ser escravos de Satanás, porque nós já fomos libertos, Senhor. Nós já cremos no plano salvífico ali do Calvário, já fomos redimidos, salvos, aleluia. Então estamos lutando por essa libertação, estamos lutando a cada dia, Senhor, aleluia, para nos tirar a lepra, para nos tirar, Senhor, todo o embaraço que às vezes quer nos pegar. Por isso estamos aqui nessa noite, Pai, para sairmos melhores cristãos, melhores pais de família, melhores empregados, melhores funcionários, melhores filhos de Deus, Senhor. Nos ajuda, por favor, ajuda a tua igreja, ajuda o pastor, o ministério, ajuda o Bom Pio, Senhor, ajuda os meninos da transmissão, da música, a tua igreja, a tua noiva, Pai, os que estão ouvindo através da internet, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Amém. Deus os abençoe. Eu trago saudação do povo de Alegrete, que me ligaram. Eu não sei se os irmãos estão lembrados que nós pedimos oração por uma moça que estava com leucemia. Os irmãos lembram? Que foi pedido oração aqui. E a irmã Marta me mandou um relato, juntamente com a sua família, que foram fazer um exame, ela não tem mais nada. Está totalmente curada. E ela agradece, são da Assembleia de Deus, ali de Alegrete, agradece as orações da igreja. Amém? Deus os abençoe. Isso é mérito de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Não é fácil estar nessa tribuna aqui. A gente, por mais que venha, cante aqui, falar não é fácil. Nós vamos falar sobre um tema, seja liberto. Vamos abrir as Escrituras no livro de Lucas, capítulo 17, verso 11 a seguir. Lucas 11, capítulo 17, verso 11 a seguir. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, e este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Podeis sentar-vos em nome de Jesus. Os irmãos estavam falando sobre cura e libertação, e nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós, lendo as mensagens, analisando, se há um tempo, se há uma era que nós necessitamos de libertação, é agora. Não teve tempo e nem era que Satanás está forjando de todas as tramas, como eu sempre digo aqui, para nos amarrar, para nos enredar.
E esta semana eu passei envolto de muitas mensagens. Eu poderia até vir trazendo mais aquele tema sobre deidade, Deus e seu Filho. Mas como a gente é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Deus me deu essa mensagem agora de tarde. Porque há uma necessidade de nós sermos libertos, de nós sermos livres. Porque às vezes, como o pastor já pregou para nós aqui, somos aprisionados na mente. Muitas pessoas aprisionadas na mente. Há muitos aprisionados na alma. Nós vamos ler na mensagem aqui. Outros aprisionados no corpo, no álcool, na droga. Outros no sistema religioso estão ali aprisionados. E nós vemos que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas o Pai estava nele para ele poder fazer essas coisas. Amém? A mesma coisa nós para trazermos algo, eu para trazer algo para vocês aqui, de mim mesmo eu não tenho. O Espírito Santo, Deus tem que estar aqui encarnado, e você tem que crer que Deus está aqui, atrás dessa plataforma, para trazer uma palavra de libertação para você. Amém. E eu achei essa escritura aqui. Talvez eu não consiga concluir como sempre, né? A cura dos 10 leprosos. Como nós pregava isso na denominação? Era uma escritura que nós taxava, era a cura dos 10 leprosos, o cego de Jericó. Mas quando vem um profeta de Deus, eles começam a nos dar luz nas escrituras. E você pode ver que é luz sobre luz, luz sobre luz, e luta sobre luta. Porque se você não tem luta, é porque você não tem luz. Porque a luz faz você enxergar, porque a luta vem logo atrás daquela luz que você recebeu. Jamais você vai receber uma luz, eu vou receber uma luz sem ter uma luta. Por isso que o Espírito Santo nos prepara para podermos vencer essas adversidades e sermos libertos e entendermos as Escrituras. Agora nós notamos que de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Samaria de um lado, Galiléia do outro. Os irmãos, como bons estudantes das Escrituras, os irmãos sabiam que judeu jamais se daria com samaritano. E de repente Jesus resolveu passar por ali. Você vê que há situações em nossa vida que parece que está tudo bem, 1000 maravilhas, estamos revelados, a palavra está vindo, estamos nos alegrando, estamos bem no trabalho, tudo vai bem, parece que não temos luta. E de repente começa a acontecer coisas na nossa vida que nós não sabemos por que aquilo está acontecendo. Mas eu quero advertir você e a mim também, que estou aqui principalmente, que nessa luta, nessa passagem, nesse entre meio, o Senhor Jesus Cristo passa no meio. Como ele estava entre os gentios, entre os samaritanos e aquele povo da Galiléia. E de repente ele entrou numa aldeia. Quem já entrou numa aldeia? Quem já entrou numa aldeia aqui, já viu uma aldeia? Pela televisão, irmão Pinho, os irmãos. Você passa ali perto da rodoviária, você vai ver aqueles índiozinhos que ficam do outro lado ali, né? Fazendo os cestinhos dele ali num assentamento ali. Pode ver que eles são desprezados. Pouca gente vai ali dar bola para eles. Poucos passam, passa o carrão da rodoviária, passam muitos por ali, e você vê aquele povinho ali naquela, digamos que seja uma aldeia indígena, aquela aldeia desprezada.
E de repente, quando Jesus está passando nesse entremeio aqui entre Samaria e da Galileia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E nós sabemos que naqueles dias, a lepra, ou como seria a hanseníase hoje, era uma doença terrivelmente apavorante. E aqueles 10 leprosos, eles viviam isolados, em lugares sem contato com ninguém. Agora eu quero que os irmãos façam uma viagem comigo, aleluia, a este tempo, há 2000 anos atrás. Diz os estudiosos que os leprosos, além de terem lugares isolados, eles só podiam ficar 2 metros longe, 2 metros de distância para falar com a pessoa. E em dia de vento, em dia de chuva, como aconteceu essa semana, era 45 metros para eles poderem ter um contato com Jesus. E de repente, eles estavam ali e viram, e saíram-lhe ao encontro. Eles não esperaram que Jesus fosse até eles, passar a mão na cabeça deles, chamar eles de coitadinho. Olha, vocês são cuidados, vocês estão leprosos. Na presciência de Jesus, que o Pai estava nele, ele sabia que ele tinha que passar por aquele lugar. Talvez você e eu estejam passando por alguma adversidade da vida, e eu não tenho medo de dizer aqui diante dessa tribuna, que Deus sabe, aleluia, a hora certa de passar, mas você tem que sair ao encontro dele. Não fique sentado, talvez esperando que ele vai alisar a sua cabeça, a minha cabecinha, olha, coitadinho, ele está leproso. Eu estou falando no âmbito de cura e no âmbito espiritual. Você tem que ter uma ação, uma reação. E diz que os 10 saíram-lhe ao encontro. A Bíblia diz que ficaram de longe, porque era 2 metros, 45 metros. Não podiam, eles não tinham esse acesso, como nós temos essa comunhão com o Espírito Santo hoje. Hoje você está aqui, você pode pedir, você pode agradecer, você pode tocar, porque você tem esse acesso, eles não tinham. Aleluia. Eram leprosos, desprezados. Como é triste às vezes, né, irmãos? A pessoa às vezes ser desprezada por causa de uma doença, por causa de uma ferida. Eu não estou dizendo esses que são abraçados aí, que fazem uma coisa na televisão aí, que são curados. Eu estou lendo essa escritura aqui para vocês. E diz que Jesus se compadeceu deles. Jesus, mestre, compadece de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai ao sacerdote. Porque havia uma lei no livro de Levítico, que quando um leproso era curado, ele tinha que ir ao sacerdote, fazer todo aquele cerimonial, e o sacerdote oferecer as pombinhas e todo aquele ritual por aquele leproso. E Jesus Cristo, sendo homem, estava ali para cumprir as escrituras. Ele diz: olha, vocês vão lá e mostrem aos sacerdotes. E disse que, agora você note aqui, nesta ênfase, que Jesus só disse a palavra: vocês vão lá e digam aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. Jesus primeiro falou a palavra, e eles foram sem questionar. Amém. Sem questionar nada. Olha, Jesus, será que nós vamos ficar curados? Será mesmo que vai acontecer isso? Nós vimos o Senhor passar aí, nós ouvimos as notícias que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva. Jesus só disse: olha, vocês vão
e se mostrem o sacerdote. Vocês vão lá e mostrem para eles. E diz que eles saíram, mas diz que no meio do caminho aconteceu que indo eles, foram purificados no meio do caminho, com a palavra que Jesus falou. Amém? Nesta caminhada da vida, irmãos, aleluia, quando a palavra é falada, talvez a cura, o milagre, talvez aquilo que Deus quer falar com você não aconteça hoje, mas nesta caminhada lá adiante, você vai ver a purificação de Deus. E eles notaram, indo foram purificados. Agora você vê que a palavra, ela nos purifica. E eu passei a semana toda, e puxa a mensagem daqui, faz um estudo daqui, mas nada para trazer. Simplesmente estudando a palavra. E eu notei o quanto a palavra tem mudado a nossa vida. O quanto a palavra tem nos ajudado. O quanto a palavra tem nos tornado homens e mulheres maduros a ponto de não tomarem decisões precipitadas. Porque a palavra, ela vai vindo luz e sobre luz, e quando chega aquela luz, ela começa às vezes a ofuscar, ela começa às vezes a dar um turbulhão, mas nós sabemos que é a verdade. E nós vamos lutar por essa verdade. E nós vamos ficar do lado da verdade. E vamos vencer com a verdade. Aleluia. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. Mas eu notei algo aqui, irmãos. Você vê que quando algo errado surge, você via que samaritano não se dava com judeu, mas quando a lepra vem, ela não escolhe judeu, samaritano, assembleiano, da mensagem, primeira, segunda etapa, da abertura, da revelação. Você vê que aquela enfermidade fez com que eles se juntassem. Porque eles não tinham mais saída. Porque só havia um lugar para eles ficar, que era uma cidade de refúgio, aonde eles ficavam. E às vezes a dor, às vezes muita coisa faz você ficar do lado de alguém que você não quer ficar, mas Deus permite isso para te ensinar uma lição. Porque estamos sendo aqui ensinados a cada dia. Eu estou sendo ensinado, como eu digo, eu aprendo com o irmão Pinho, eu aprendo com o pastor, eu aprendo com os meninos, com as irmãs, nós estamos aqui num aprendizado. E aquela doença fez eles se juntarem, porque ambos fediam, ambos caíam as carnes, ambos talvez tinham que tomar da mesma água, ambos talvez tinham que se coçar um ao outro. E Deus aqui, o Espírito Santo, estava mostrando uma lição que não tem ninguém maior do que ninguém. Não existe, irmão, a minha dor de barriga não é maior que a sua. O meu ensinamento da mensagem pode ser curto. Posso pregar arroz com feijão. Mas o meu Deus, o meu profeta, vai ser sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ficarei do lado da palavra. Ei, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu comecei a pensar. E Jesus disse, olha, vem cá, eram 10. Mas um só voltou dando glória a Deus. Eram 10, mas um só voltou. Por que um só voltou? Era o meu subtema hoje. Gratidão
Gratidão. Diga comigo, gratidão. É isso que está faltando. Gratidão encaixa com o batismo com o Espírito Santo e com o selo de Deus. Se você tem gratidão, se você é grato, nós vamos chegar lá, vou ler umas escrituras aqui. Se você é grato, você tem o Espírito Santo. E aquele leproso viu, quando ele olhou assim, opa, eu estou limpo, eu estou liberto, eu estou curado, eu vou voltar lá e dizer para o Mestre, para Jesus, que eu estou curado. E a ingratidão, irmãos, tem corroído as pessoas. Eu notei que ninguém dá mais muito obrigado, ninguém é grato a nada mais. Às vezes as pessoas somos taxados de, não vou dizer o nome, mas os irmãos sabem, de puxa isso, né? Por ficar ao lado da palavra. Mas por quê, irmão? Porque somos gratos. Oh, aleluia. E eu sempre digo, irmãos, que não seja eu amanhã, que não seja você amanhã. Eu sei como eu cheguei aqui. Nessa cidade, nessa igreja. Eu sei como eu cheguei aqui. E eu pedi a Deus, não deixe eu ser ingrato. Não seja ingrato. Filhos, não sejam ingratos com o seu pai. Aleluia, não seja ingrato. Valorize o papai, a mamãe. Valorize o ministério. Valorize as irmãs. Valorize o teu trabalho. Valorize. Volte dizendo glória a Deus. Se tiver uma bolachinha na mesa, dá glória a Deus. Aleluia. Uma cobertinha. Irmãos, eu não tinha, quando eu vim para cá, chegou eu com uma mala, eu dormi ali, os irmãos sabem, o Pinho acompanhou, o pastor acompanhou, a igreja acompanhou. Aleluia. Eu vim doente para cá, irmãos. Doente, eu fiquei 6 meses sem sair de dentro de casa, doente, enfermo. Quando o irmão Pinho foi com o pastor em novembro, o irmão Pinho se lembra, era meu aniversário, lá na casa do irmão Silvio. Eu estava afastado, caído, e Deus me restaurou, irmãos. Deus me trouxe para cá. Ah, você é grato ao Vanderlei? Você é grato ao Pinho? Sim, sou, porque Deus está nele. Deus está na igreja. Deus está em você, como eu disse. O meu sucesso é o seu sucesso. Seja grato a Deus. Diga glória a Deus. Diz, Senhor, muito obrigado por esta prova, por esta luta. Seja grato a Deus. Se 10 forem embora, volte. Então chegou Jesus, perguntou, não eram 10, onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Era um samaritano. Aquele que voltou, reconheceu. Reconhecimento, irmãos. É isso que falta também no povo da mensagem. Falta em nós. Às vezes eu fico pensando, pai, meu Deus, será que eu tenho sido um bom pai para o William? Será que eu tenho sido um bom obreiro? Será que eu tenho sido agradecido a Deus pela pequena igrejinha que Deus me deu? Ou eu quero fazer uma rebelião? Deus está nas coisas simples, irmão.
Satanás começa a tramar esses seus joguinhos de parágrafos, joguinhos para nos entreter, para tirar nós do foco do rapto. Irmão Branham disse: Billy, perca tudo, mas não perca o rapto. Irmão, perca tudo, perca amigo, perca tudo, perca irmão, mas não perca o rapto. Não perca tudo. Se tiver que acontecer o que aconteça, é assim que eu me sinto. Perguntar, Joacir, tu não dá bola para nada. Eu digo: irmão, eu estou com foco na palavra, na mensagem. Eu não quero mais nada nesse mundo. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. De beberragem, cachaçada, sem vergonhice, maluquice. As coisas que eu aprendi errado, hoje eu estou aprendendo certo. Pela misericórdia de Deus, eu disse: Deus, deixa eu olhar para a tua palavra. Não importa se vão chamar de mensagem de denominação de primeira e segunda etapa. O nosso Deus é Deus de primeira, segunda, terceira etapa. O nosso Deus é Deus. O nosso Deus é Deus, irmãos. Aleluia. Na mensagem Perguntas e Respostas, pregado no dia 23 de 12 de 59, em Jeffersonville, parágrafo 43, um irmão ficou preocupado. Ele ficou preocupado. Fizeram algumas perguntas para o irmão Brana. Disse: irmão Brana, aonde foram aqueles demônios que saíram dos porcos? E o irmão Brana não deu a resposta imediatamente. O irmão Brana continuou respondendo algumas perguntas que o irmão vai ver aqui. Quando chega no parágrafo 43, ele diz assim: um irmãozinho que foi embora daqui, da Geórgia, o irmão Evans, ele esteve em todas as partes ao redor do país. E ele é um grande patrocinador do meu bom amigo Oral Roberts. Ele financia todos os programas de televisão ali. E ele tem feito muitas coisas. Mas ele me disse outro dia: irmão Brana, eu fui até a escola do irmão Jajars. Eu fui a todos os lugares. Olha por onde esse irmão queria a verdade. E ele tinha andado por tudo, ele já tinha procurado aqui, procurado acolá, e ido em tal culto, em tal reunião, e ele queria achar alguma coisa. Está no parágrafo 43 dessa mensagem. Ele disse: irmão Brana, eu já fui até a escola dos irmãos Gerges, eu fui a todos os lugares, eu fiquei ali durante 3 meses, eu estava caçando pelos lugares, cada um deles, e todos me levavam para a mesma coisa. Eu não pude encontrar um lugar onde eu tivesse segurança. Vamos parar aqui. Ele andou por várias igrejas, vários tabernáculos, e cada um pregava uma coisa. Só que na concepção mental dele, ele achava que ele ia achar segurança em 4 paredes. Na concepção mental dele, ele achava que ia achar segurança no homem. Mas quando ele foi à fonte certa, que era o profeta de Deus, ele teve a resposta. O problema é que nós não vamos na fonte certa, que é a Bíblia e a mensagem. Certo? É o Urim e o Tumim. E foi assim. E eu não pude encontrar um lugar onde eu tivesse segurança. Você vê, se eu fizer isso ou aquilo, o que eu deveria fazer aqui, ou sou, ou eu não sou, isto ou aquilo.
E o que eu deveria fazer aqui? Até que eu ouvi os seus ensinamentos. Ele falando para o irmão Brana. Irmão Brana disse, olha, eu não sei o que eu sou. Eu andei por aqui, andei por ali, andei por lá. Andei na ressurreição isolada, ressurreição ordenada. Já tive em tal tabernáculo, já escutei tal pastor. Até que eu comecei a escutar os seus ensinamentos. Aí ele obteve a resposta. O irmão Brana vem dizendo para ele. Disse então isso ficou estabelecido de uma vez por... Aí ele descansou. Quando ele encontrou a mensagem, a palavra, ele descansou. Descansou. Você vê que você está descansado? Você está descansado na palavra. Sentado em lugares celestiais. Você está num nível mais alto de fé. Pode o diabo fazer um bu, mas você tem que fazer um bu mais alto que ele. Aquele homem procurou até que ele chegou na fonte certa. Ele disse que eu vou falar com o profeta de Deus. Eu vou na mensagem ver o que a mensagem diz, mas eu vou ler toda a mensagem. Eu vou comer toda a palavra. E o irmão Brana diz... Aí ele fala assim, porque o adorador, uma vez purificado dos seus pecados, não tem mais consciência do pecado. Ele passou da morte para a vida e tem vida eterna dentro de si, habitando ali. E não pode mais morrer tal como Deus não pode morrer. Deus não pode morrer, quer dizer, na mente dele ele também tinha alguma dúvida sobre a vida eterna, sobre vida após a morte. E quando ele escutou os ensinamentos do irmão Brana, ele viu que Deus não podia morrer. Assim como Deus não pode morrer, você também e eu não podemos morrer, porque Deus está dentro de nós. Você tem que crer que Deus está em você, amado irmão. Com falhas ou sem falha, com lutas, com problema, com dor de cabeça, seja o que for, você não pode morrer. Parece ser simples, né? Mas é forte. Alguma coisinha que é segurar, nós às vezes aqui, a gente gosta um pouquinho daqui, né? Não vamos dizer que não, mas que a gente gosta. Né? Alguma coisa segura nós aqui. Um bom churrasco, uma boa sopa, um companheirismo. A gente fica doente, corre para o médico. Aí corre, tem remédio à pressão, e colesterol, e diabetes, e a gente quer viver. Mas é verdade, irmãos. A gente luta, a gente diz, eu quero ir para o céu, o Senhor me leva, mas naquela hora, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Só que Deus vai colocando essa confiança dentro de nós. Se você e eu partir, eu vou te encontrar ali do outro lado. Por isso estou pregando nesta noite. Sobre vida eterna, zoe a própria vida de Deus. Zoe, eu vos dou a própria vida de Deus. Amém? Agora, isso não significa que você pode pecar e ficar impune, pois quando você peca, você é punido pelos seus pecados. É o que nós conversávamos, né, pastor? A benevolência do eleito é que não tem nada lá para o outro lado. Nós purgamos aqui mesmo. Se eu passei por alguns maus pedaços, alguma coisinha eu fiz. Eu estou pagando. Mas o Senhor Jesus Cristo levou consigo todas nós enfermidades, pessoas... Não, mas eu estou pagando. Alguma coisinha o eleito acerta aqui. Porque nós não vamos passar pela tribulação. Amém?
Nós estamos sendo purgados e julgados pela palavra, que limpos pela palavra, como aqueles 10 leprosos foram, mas só um voltou para dar glória a Deus. Irmão, a palavra está te limpando para te levar para a vida eterna. E morte, não é só morte física, é separação de Deus. É a coisa mais triste, a pessoa separada de Deus. Ela fica que nem um zumbi. Um zumbi da mensagem. É verdade. É verdade. Isso é verdade. É verdade. A pessoa vai ficando anêmica, doente. A gente vê as pessoas andando na rua. As pessoas, os coitadinhos que já estão comidos das drogas na mente, os pobrezinhos, que andam na rua, eles andam assim, ó. Tudo que você fala para eles é verdade. Porque a mente já está ficando insana. Vamos apurar mais um pouquinho aqui. Aí Jesus lê uma escritura para eles assim. São João 5:24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Vem, nenhum homem pode vir a mim a menos que meu Pai o traga primeiro. Nenhum homem pode vir a mim a menos que o meu Pai traga primeiro. Ele vai entrar em predestinação depois. E todo aquele que vem a mim, e todo aquele que meu Pai me deu, virá a mim, e isto é certo. Todo aquele que o Pai me deu, virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu lhes darei vida eterna, e os ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6. O irmão Brana diz, que bendita segurança vem. Então você não pode ficar com medo de morrer e imaginando. Deus nos deu perfeita segurança de que somos seus filhos. E como filhos dele, ele nos corrige do mesmo modo como eu corrijo os meus filhos. E você corrige os seus quando eles erram. Nós os corrigimos. Se meus filhos fazem algo errado, é meu dever como pai corrigi-los. E então, se os filhos de Deus fazem algo errado, é dever dele como pai, corrigi-los. E ele irá fazê-lo. O pai é que corrige. Amém? Um irmão não pode, em certas circunstâncias, corrigir um outro irmão. Existe um cabeça, uma autoridade dentro da casa. É como na igreja, que é o cabeça, é Cristo, mas tem o pastor, que é o anjo da igreja. Eu não posso vir aqui e começar a corrigir vocês. Porque os irmãos isso, porque o irmão aquilo, porque o irmão aquilo. Não! Existe um cabeça, existe um pastor. Aonde o Pai habita nele, não o homem, Vanderlei. O Pai habita nele, o Espírito Santo habita nele, como está aqui atrás dessa plataforma para falar nessa noite, para nos corrigir. Por isso que somos advertidos, corrigidos, por isso que dói às vezes a correção, toda correção dói. Quantas vezes nós somos corrigidos durante a semana, irmãos? Às vezes a mínima coisa Deus vem e nos corrige. Deus nos corrige. E às vezes Deus se esconde atrás de uma máscara, de uma pele que você não espera. Às vezes Deus está ali escondidinho, numa criancinha, às vezes no netinho ali. Ele, olha, eu estou vendo isso, não faz. Você está vendo. É uma correção. E temos que ser gratos. Às vezes o patrão, nós que trabalhamos em empresa, o irmão Pinho também ali no quartel ali, corrige os seus alunos ali, os seus subordinados, né, os irmãos que têm
que passam por essas correções de pessoas subordinadas, nós temos que aceitar, temos que acatar a correção quando ela é correta, quando ela vem de Deus, para sermos melhores funcionários. Essa semana eu tive que dar uma saída para resolver uns problemas, mas só para testemunhar para os irmãos. Quando eu fui falar com o meu patrão que eu precisava dar uma saída, ele disse: Jocir, você não precisa falar. 3 coisas: você não chega atrasado, você não fica enrolando nos cantos, vai e resolve o que você tem que fazer. Eu contei isso num culto de jovem aqui. E eu nunca tinha percebido que ele estava percebendo. Nunca me passou pela cabeça que durante esses meses que eu estou lá, ele estava me observando. E eu trouxe aquele espiritual para o natural. Eu digo: Deus está te observando. Deus está me observando. Como dizia o pastor, as pessoas têm feito o Deus de um velho caduco. Um Deus que não pode fazer mais nada, um velhinho com uma bengala. Dizendo: olha, fica aí no canto. Quem agora manda aqui sou eu. Eu que sou o sabichão, eu que tenho isso, eu que tenho aquilo, eu que prego, eu que falo, eu que tenho a revelação. O senhor fica aí sentado. Como não, irmãos? Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, irmãos. A tua vitória vem porque Ele é Deus. As tuas lutas vêm porque Ele é Deus. Você está na revelação, na palavra, você está vendo certo e errado, porque Ele é teu Deus. É porque Jesus disse assim: olha, vós tende por pai o diabo. Vós tende por pai o diabo. Quer dizer que o diabo também tem filhos. Você vai ver, lê lá Deus dessa era maligna e outras escrituras. Já vou encerrar, irmãos, mais 5 minutinhos já vou encerrar. Aleluia. O irmão Brana fala, eu vou resumir aqui, irmãos. Aí quando fizeram a pergunta para ele: irmão Brana, onde foi o espírito que saiu daqueles demônios? Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 31. O irmão Brana diz: Satanás entra lentamente nas pessoas. Satanás entra lentamente nas pessoas. Você vai discorrer a mensagem aqui, eles começam com um cigarro. Lentamente. Eu poderia ler, mas vou tomar tempo. É lentamente, irmãos. É uma coisinha. E ele vai entrando. E você, que bom, que legal. Que bom. E devagarzinho ele vai entrando. E vai entrando. Não é como é nas denominações aí. Tá nessas denominações aí que você vê na televisão aí, essa fajutada aí. Quem é você? Eu sou fulano. O que você quer aqui? Eu quero ir. Não, o diabo vai dizer que quer te dar um carro novo, quer te dar uma casa. Pelo amor de Deus, né, irmãos? A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Agora ele entra lentamente. Agora nessa mesma mensagem, o irmão Brana diz que quando o crente tem o Espírito Santo, ele está selado. Selado. Não tem jeito de ele entrar, ele fica pelo lado de fora. Você quer ver uma suposição? Aconteceu comigo já, né? Aquele dia que eu perdi a chave da casa. Eu fiquei do lado de fora. Apavorado. E agora, cadê a chave? E cadê a chave? Está contigo, William? Não. Eu queria entrar e estava do lado de fora, mas estava tudo trancado. Não tinha como entrar na casa a não ser arrombar, meter um pé de cabra, ou fazer alguma outra coisa. A casa estava trancada. Assim é quando o diabo começa a te rodear. Quando ele vê que você está cercado da palavra, ele não consegue entrar.
Você está selado, irmão. Ele fica procurando, cadê a chave? Eu quero entrar no Vanderlei, não posso. Quero entrar no Pinho, não posso. Quero entrar no Antônio, não posso. Quero entrar no Luiz, não posso. Quero entrar nos irmãos, não posso. Eu vou ficar do lado de fora. Irmão, deixa esse cara suja. Deixa o encardido do lado de fora. Não dá a chave para ele. Não conte os seus planos para ninguém. Amém? Não dê a chave. Lá em casa, só eu e o William sabem onde está a chave. Vamos lá em casa agora. Só eu e ele sabemos. Nós não carregamos a chave. Meu apelido é perde tudo. Perde guarda-chuva, perde chave. Mas tá lá. Tá lá. Só eu e ele sabemos. Porque eu quero chave, não tem chave. Pergunta se ele tem, não tem chave. Mas tem um mocozinho que tá lá. Tá lá guardado. Você tem que ter um selo. O 7º selo escondido dentro de você e revelado. Não deixe ninguém arrombar a porta da revelação que Deus te deu. Não dê a chave, irmão. Não conte os teus planos, aquilo que você vai fazer, aquilo que você está projetando. Não conte para certas pessoas, porque são invejosas e são ingratas. Te viram as costas, te cospem, como se nunca tivessem precisado de você. Volte dando glória a Deus. Seja livre, seja liberto. Tudo que está te atrapalhando, joga fora, dá um chute, bota a porta fora. Seja livre, sirva a Deus e seja feliz nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pastor Vanderlei. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Deus abençoe os irmãos. A parte da palavra que me tocou, né? O diabo entra lentamente, devagarinho. O diabo vai colocando dúvida em você, aos poucos, usando os vasos, usando pessoas, e vai tirando que você, na mensagem, em um nos outros, e vai tirando. Mas a culpa é nossa, Porque nós damos, aquilo vai penetrando. Por que eu tenho dado? Não procuro me relacionar com pessoas que são contra aquilo que porque se eu der lugar aos poucos, aquele companheirismo vai me tirando, vai tirando. É como você, que eu sempre uso a tipologia, a comparação de ir no lixão, né? Tinha um lixão, trabalhava com reciclagem, quando ia lá, no começo era horrível, cheiro ruim, mas depois de tantas vezes ir lá, não era mais insuportável o cheiro, já não sentia mais. Às vezes a pessoa começa a ir num lugar aonde cheira incredulidade contra a palavra, contra a mensagem que você tem ouvido, aprendido. De tanto você ir lá, no começo você fica meio assim, mas depois começa a ir, e já não é mais cheiro ruim.
Daqui a pouco você sente prazer até em comer no meio do lixo. Então o diabo vem lentamente. Por isso que o irmão Brana fala, que a avó dele dizia, né? Se você se deitar com um cachorro pulguento, vai se levantar com pulga. Por isso que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Você se deitar com o incrédulo, você vai se levantar com alguma pulguinha, um cabinho de guarda-chuva, ponto de interrogação. Não deixe o diabo tirar a sua fé, a fé que você tem na mensagem do sétimo anjo. Eu não vou deixar o diabo tirar. Voltar atrás, jamais. Estava dizendo para o irmão Joacir, se eu descobrisse agora que tudo que eu tenho pregado, com a revelação que eu tenho, está tudo errado, eu tenho vergonha nessa cara aqui. Eu deixaria ministério, tudo, pronto, acabaria com tudo, ia me sentar, procurar qualquer pastor, sentar no banco e não pregar mais. Porque tem vergonha nessa cara. Porque aí acabou a credibilidade. Voltar atrás, jamais. Nós queremos ir para frente. Amém. Olhar para trás, tudo bem, temos que olhar para trás. Mas voltar para trás, não. É diferente entre olhar para trás e voltar atrás. Olhar para trás e ver. Às vezes temos que olhar, quando está dirigindo, tem que olhar para trás. Mas você voltar atrás, lá, voltar à primeira etapa, voltar lá para trás, naquilo que nós, irmãos, nós chamamos de virginécia, de tudo quanto é coisa, e depois, por isso que eu estou dizendo que eu tenho vergonha na minha cara, depois de chamar de virginécia e tudo quanto é coisa, e chorar e gritar que aquilo que eu estava pregando, e me ovacionar que eu sou cheio do Espírito Santo, porque estou falando nisso. E daqui a pouco aquilo não era. Daqui a pouco aquilo não era. Aí é outra coisa, vou me emocionar com outra coisa. Contrário àquilo que eu falava, professava, vergonha na minha cara. Eu pararia de pregar, sentaria no banco, ser membro de qualquer pastor, pronto, acabou. Não é verdade? A credibilidade terminou. Não teria cara para isso. Vamos se colocar em pé. Que Deus ajude. O diabo é lentamente, guarde essa parte para mim, que foi um destaque. Lentamente. O diabo vem lentamente. Lentamente ele vai tirando a fé que você tem no seu irmão. Lentamente vai tirando a fé que você tem no seu pastor. Tudo é lento, devagarinho. Devagarinho, tira um pouquinho hoje. Tira um pouquinho amanhã. Tira um pouquinho depois. Quando vai abrir os olhos, não tem mais nada. Aí o diabo vai tirando a fé que eu tenho no Mampinho aos poucos, né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Daqui a pouco eu olho para o Mampinho e não creio mais nada no Mampinho. O Mampinho não é mais nada para mim. Não é verdade? E vice-versa, né? Então você tem que ter cuidado nisso. Para que o diabo... Não, você tem que fechar, não dá a chave para ele, como o irmão pregou. Não dê a chave para o diabo. Não dê. Não dê ouvido. Se alguém fala mal do seu irmão, repreenda. Diz, eu não quero ouvir. Fala mal do seu pastor. Se você tem alguma coisa, você tem que falar para o seu pastor. Amém? Não aceite nunca falar mal do pastor, falar mal do obreiro da igreja. Para falar mal tem que ter testemunha, para acusar, a Bíblia diz que tem que ter 3 testemunhas. Não é assim, tem que ter prova para falar. Você tem que ter cuidado, porque você pode desrespeitar a Deus e sofrer. E nós desrespeitamos a Deus no mínimo detalhe. E desrespeitar a Deus não é só que você desrespeitar o pastor, é eu desrespeitar você também. Nós somos filhos de Deus, Deus está em mim, Deus está em você. Não tem nenhum maior que o outro aqui, é Deus que é o maior. Amém? Você não é menos que eu, nem menos que você. Nós nos consideramos um menos que o outro, mas diante de Deus somos todos iguais. Quando Ele olha para nós, o profeta diz que nem Ele vê nós. Ele não nos vê
Ele vê o sangue do seu filho. Amém. Que coisa, né? Ele vê o seu filho, ele vê o Cordeiro de Deus, o Cordeiro dele. Ele não vê. Agora é difícil dizer que o Cordeiro não está em nós, né? Porque se Deus olha para nós e vê o Cordeiro em nós, como é que o Cordeiro não está em nós? Então tem coisa assim, esse negócio, o Cordeiro saiu do trono, o Cordeiro voltou para o trono, o Cordeiro não está aqui. Tem muito cuidado, para você ter que examinar a palavra profundamente. É profundo isso. Porque se ele olha para mim e vê o Cordeiro, quando ele lê, diz o profeta, o livro da vida, ele não lê o livro da minha vida, ele vai ler o livro da vida do Cordeiro. E o mesmo sentimento que estava em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, esteja em vós também. A natureza do Cordeiro. Qual o Cordeiro? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amanhã temos o culto de Santa Ceia, irmão. Amém? E vamos estar aqui para adorar a Deus. Que vocês tenham uma ótima noite em nome do Senhor Jesus Cristo.